Irmãos, eu saúdo a amada e santa igreja com a santa paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir o livro santo, o livro sagrado do Evangelho segundo o relato de Lucas. Lucas, Novo Testamento, os irmãos vão abrir bem no centro da palavra, vão achar o Evangelho de Mateus, em seguida vamos achar Marcos e logo em seguida Lucas. Lucas do capítulo de número 11. Lucas capítulo 11. Os irmãos, nós leremos, os irmãos irão acompanhar a partir do versículo 24, irmãos. A partir do versículo 24. Vamos ler do 24 ao 26. Os irmãos podem acompanhar com reverência, com temor e tremor, como assim exige o livro santo, a palavra santa, a Bíblia Sagrada. E o texto, irmãos, vai dizer, eu peço que os irmãos, a partir de agora, se concentrem. Quem precisou ir até o banheiro já foi, as crianças que precisavam ir já foram, então que todos possam permanecer nos seus lugares para que a palavra seja compreendida e seja reverenciada e seja aprendida, assimilada por todos os irmãos. E o texto, irmãos, vai dizer o seguinte: quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando refrigério, mas não o encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior que a primeira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis com reverência assentar-se, meus amados irmãos. Irmãos, o texto desta noite foi pedido ao Espírito Santo, como sempre este pregador tem feito, tem pedido a palavra. E a palavra, irmãos, não sou eu, irmã Nira, que escolho qual é a palavra. A palavra, ela é obtida de joelhos, irmão Vinícius, de joelhos, em oração, em entrega ao Espírito Santo, para que ele, na bondade, pastor J. Abreu, na misericórdia do Senhor, ele possa nos conceder uma palavra. E não é o pregador que sabe qual é a palavra que os irmãos precisam ouvir, irmão diácono Josadaque, mas sim o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é ele que sonda os corações, é ele que sonda as mentes, é ele que sabe o que os irmãos precisam ouvir nesta noite. Foi debaixo deste pensamento, debaixo dessa comunhão com o Espírito Santo, é que esse texto veio à nossa mente para trazer para os irmãos nesta noite. E aqui, irmãos, esse texto, ele está assinado pelo evangelista Lucas. O evangelista Lucas era um desses tantos que escreveram os 66 livros da palavra de Deus, que não era judeu. O médico Lucas, ele era grego, o único que não era judeu no meio de todos os escritores da palavra. E o doutor Lucas vai escrever essa preciosidade que num primeiro momento, irmão Antônio, pode nos parecer impactante, mas a palavra de Deus tem que ser impactante. Quando ela não impacta, é porque o nosso coração, os nossos corações não estão aptos para recebê-la. Quando nós não estamos aptos para recebê-la, nós às vezes desconhecemos o poder da palavra. Então que nesta noite os corações aqui presentes possam receber com alegria a palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, Jesus vai nos contar uma parábola. O nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo, irmão Gabriel, costumava nos ensinar
ensinar o povo daquela época, e isso se estende até os dias atuais. Ele nos ensina através de parábola. É um método que Jesus usou bastante para nos ensinar aquilo que ele queria que nós aprendêssemos. E nesta noite, irmãos, ele vai falar a respeito da condição do ser humano. A condição do ser humano, irmão Anderson Júnior, antes da conversão e depois da conversão. Então, nesta noite, iremos aqui discorrer para os irmãos, debaixo do poder do Espírito Santo, a respeito dessa condição, como nós éramos antes de aceitarmos a Jesus e como nos tornamos depois que aceitamos a Jesus. Mas há um terceiro grupo, irmãos, nesta noite, que o autor Lucas vai nos chamar a atenção, isso na observação do que Jesus relatou, vai falar de um grupo intermediário, um grupo que recebeu, que teve espírito expulso da sua alma, mas que, devido a um descuido, esses espíritos voltaram para aquela pessoa. E a condição aqui, Jesus vai dizer, tornará-se pior do que a primeira. Irmãos, quando nós estamos diante de uma pessoa, irmão Luiz, de uma pessoa que acabou de aceitar a Jesus, nós devemos, irmãos, ter um cuidado redobrado. Vou dizer até, por exemplo, uma pessoa dentro do centro médico aceitou Jesus sábado passado, aceitou Jesus. Havia um convite para vir hoje para a nossa congregação, mas fatos aconteceram que a impediram de estar aqui. Mas ela disse, eu não tive como ir aí, mas vou me congregar numa igreja aqui próximo. Então, o inimigo começa a trabalhar nestas vidas, começa a trabalhar nestas almas. E aí, irmãos, que nós, que somos obreiros da seara, que somos proclamadores desta palavra, nós que somos pescadores de almas, porque o crente, irmãos, nada mais é do que pescador de alma. Quando Jesus procurou a Pedro, quando ele estava selecionando, irmãos, aqueles 12 apóstolos, Jesus disse, tu és Pedro, pescador de homem, mas a partir deste momento, tu serás pescador de almas, pescador de homens. Então, irmãos, o verdadeiro papel do crente é pescador de almas. Se você, irmãos, desta noite, ainda não é um pescador de alma, faça uma retrospectiva, faça uma introspecção para dentro de você, para saber o que está acontecendo, porque a marca do crente, irmão e irmã Lusa, é pescador de alma. O crente que não é pescador de alma, ele ainda, de fato, ainda não se converteu. Ele ainda está passando pelo processo da salvação, mas não alcançou ainda. Por isso ele não produz, ele não gera frutos para o reino de Deus, porque a grande característica é buscar almas, o amor pelas almas perdidas. Se nós ainda não temos essa característica, precisamos fazer uma autoavaliação. O apóstolo Paulo disse, cada um de nós, examine-se a si mesmo, o homem. Devemos nos examinar, irmã Giovana, a cada um de nós, para sabermos o porquê que nós não estamos ainda produtivos no reino. Quantas almas já trouxemos para Jesus? Certa vez aqui, irmãos, eu trouxe aqui uma pesquisa feita por um instituto dos Estados Unidos, da América do Norte. Esse instituto do pastor Moody revelou um número, irmã Mônica, assustador. E esse instituto pesquisou, irmão Antônio, e constatou que 95% dos crentes nunca passaram por uma experiência de trazer uma alma para Jesus. Irmãos, que número aterrorizante, que número avassalador, que número terrível. 95% da cristandade nunca tiveram a experiência
de trazer uma alma para Jesus. E isso, irmãos, vale para todas as congregações. Isto vale para todas as denominações espalhadas pelo mundo. Não é diferente, irmãos, pastor Flávio, não é diferente na nossa congregação, não é diferente nas congregações de Caxias. A falta de produtividade, pessoas que entraram na carreira, entraram no caminho, mas nunca tiveram uma experiência de trazer uma alma para Jesus. Irmãos, nós precisamos sair desta triste pesquisa, desses tristes números, que 95% dos crentes nunca trouxeram uma alma para Jesus. Nesse momento, irmãos, o que eu aprendo aqui neste momento? Eu aprendo que cada irmão, assentado nestes bancos desta noite, examine-se a si próprio e pergunte quantas almas você já trouxe para Jesus. Hoje de manhã, o nosso pastor presidente, Edifran Costa, ele relatou aqui que tem uma profunda afeição e carinho pelo louvor da harpa cristã, o louvor número 16. E é o refrão, irmã Giovana, desse louvor, deste hino, irmão Daniel, qual é o refrão? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Irmãos, isso é uma pergunta terrível, é uma pergunta saladora do nosso Rei Jesus. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Irmãos, nós precisamos sair dessa estimativa e passarmos a ser produtivos no reino. Muitas cadeiras vazias nesta noite. Será que não está nos faltando falar mais desse reino? Será que não está faltando proclamar mais esse reino? Então, irmãos, aqui Jesus vai nos contar esta parábola. E Jesus vai dizer, irmãos, ele vai iniciar dizendo para nós: quando o espírito imundo sai do homem, irmãos, quando alguém aceita Jesus dentro desta congregação ou em outras tantas congregações, quando isto acontece, a palavra vai dizer, Jesus vai dizer, quando o espírito imundo sai do homem, irmãos, total atenção, porque isto servirá de grande ensinamento para nós, para entendermos, porque muitos que ouvem a palavra estão no estado perigoso, irmãos. E Jesus vai dizer, quando o espírito imundo sai do homem passa por lugares áridos, procurando refrigério. Quando se ora por uma pessoa, irmãos, quando nós oramos por uma pessoa, quando nós impomos a mão direita sobre a cabeça de um pecador que está se arrependendo, naquele momento, irmãos, os espíritos, ou os espíritos imundos, saem daquela pessoa. E Jesus vai dizer, esse espírito sai por lugares áridos, locais onde ele não tem a sua pastagem, que não tem a sua alimentação. Ele não encontrou ainda um lugar para se alimentar. Vale ressaltar, irmãos missionários, nesta noite, que os espíritos imundos são anjos caídos, são demônios que caíram da glória, são anjos que deixaram ao Criador, deixaram ao Filho de Deus e resolveram seguir o seu líder chamado Satanás. E quando eles saem de uma pessoa que recebeu uma oração de libertação, eles saem andando. Eles não têm corpos, irmãos. Aprendam nesta noite. Os espíritos imundos não têm corpos. Eles precisam de corpos para se manifestar. Por isso, ele saindo daquele homem, ele saiu vagando, ele saiu pela cidade, irmão Luiz, ele saiu pela cidade de Caxias, ele saiu por distâncias pequenas, porque o texto, irmãos,
nós vamos ver um texto que está lá em Marcos, não precisa abrir, irmãos. Marcos capítulo 5, do versículo 6 ao 10. A palavra vai dizer que quando Jesus estava chegando na cidade de Gadara, Jesus desceu do barco. E quando Jesus colocou seus pés em terra, a palavra vai dizer que um homem possuído de espíritos imundos viu Jesus descer do barco e se aproximou de Jesus. Irmã Mônica correu para a presença de Jesus. E chegando próximo de Jesus, o texto vai dizer que ele se prostrou e adorou a Jesus. Olhem só, irmãos, os espíritos imundos se prostram diante de Jesus. A palavra vai dizer que todo joelho se dobrará, tanto dos maus como dos bons. Todos irão se ajoelhar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aquele demônio não foi diferente. Correu para Jesus, se prostrou, se ajoelhou, mas imediatamente ele exclamou: o que tu vieste fazer conosco? Ainda não é chegada a nossa hora, Jesus. E ele diz mais uma frase, irmão Antônio: o que temos nós contigo, Jesus? Irmãos, muitas pessoas estão adorando a Jesus, estão correndo para Jesus, estão louvando a Jesus, mas continua a dizer nas suas vidas: o que temos nós contigo, Jesus? Essa frase, irmãos, vai nos ensinar que o mais importante, além de adorar, de se prostrar, de reconhecer que é o Filho de Deus, porque até os demônios, diácono Josadaque faz isso. A palavra vai dizer, Jesus certa vez indagou: crês tu? Tiago vai dizer, crês tu que Deus é um só? Aí ele mesmo responde, o escritor Tiago, e ele vai dizer: fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Irmãos, tem crentes que não estão tremendo na presença de Deus. Tem crentes que não estão se prostrando diante de Deus. Irmão Gabriel, a palavra vai dizer que até os demônios creem e tremem. Então, crer e tremer não é privilégio da raça humana, porque até os demônios creem e tremem. Então, irmãos, nós precisamos ter algo mais do que os demônios. Algo muito maior, irmã Maria Raimunda, do que os demônios. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. A diferença, irmã Giovana, dos demônios para nós é o relacionamento. Irmãos, o que é que eu aprendo aqui nesta noite? Nós, de fato, estamos tendo relacionamento com Deus. Nós estamos tendo relacionamento com Jesus, irmão Vinícius. Nós estamos tendo relacionamento com o Espírito Santo. A palavra está perguntando nesta noite. Esse, irmãos, é o diferencial. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Jesus. Irmãos, relacionamento é compromisso. Não é brincar com o Evangelho. Não é zombar de Deus. A palavra diz: de Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. Tudo que o homem plantar, isto ceifará, meus irmãos. Então temos que ter cuidado. Então, irmãos, o texto, a parábola vai dizer para nós que aquele homem que teve o espírito expulso, aquele homem cujo espírito foi retirado daquele homem, saiu por lugares áridos. E esse homem e esses espíritos, ao sair, irmãos, por lugares áridos, esse espírito, ele resolveu voltar, irmãos. O texto vai dizer que ele vai dizer ao espírito: voltarei para a casa de onde saí. Irmãos, olhe só o que acontece. Ele disse: voltarei para a casa de onde saí. Irmãos, a casa precisa ser transformada.
Não basta, pastor Flávio, os espíritos serem expulsos. Não basta. Irmãos, existem igrejas no nosso país, igrejas espalhadas pelo mundo, que trabalham para expulsar demônios, irmã Giovana, irmão Antônio, expulsam demônios. Parece uma cena teatral, parece uma cena de televisão. Expulsam os demônios daquelas pessoas, mas não colocam Jesus no coração dessas pessoas. Irmão Elton, quer dizer que não basta expulsar os espíritos imundos de uma pessoa. Não, irmãos, é preciso colocar Jesus. E a maioria dessas igrejas, chamadas neopentecostais, essas igrejas querem apenas o espetáculo, querem apenas a cena para a televisão, para mostrarem pelas redes sociais, pelos YouTubes da vida. E essas igrejas neopentecostais estão fazendo um desserviço para o reino de Deus. E um dia, irmã Nira, irmã Jesus, irão prestar conta com o Rei dos Reis. Irão prestar conta com o Senhor dos Senhores. E eles irão prestar conta, porque eles não ocupam a casa, a alma daquela pessoa com a palavra de Deus, com Jesus. E o texto vai dizer, irmãos, que aquele espírito que saiu daquele homem, aquele espírito, ele diz, eu voltarei para aquela casa, eu voltarei para aquela alma, mas eu não voltarei sozinho, eu voltarei levando mais 7 espíritos piores do que eu. E aí, irmãos, a realidade que era, irmã Mônica, apenas um espírito, passa a ser 8 espíritos. E Jesus vai dizer na parábola, e o estado final daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem, daquele jovem, é pior do que o primeiro, irmão Daniel. É esta a situação. Agora, por que, irmãos, que isto vai acontecer? Porque ao sair aquele espírito, ele saiu daquela alma, saiu daquela casa, porque aqui, irmãos, casa, entendam, irmãos, como sendo o nosso corpo, a nossa alma. Certa vez, Paulo, ele vai dizer, eu lerei aqui para os irmãos, Paulo disse, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, o que Paulo vai dizer para nós, irmã Nira? Ele vai dizer o seguinte, não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, o Senhor Deus, o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus, irmãos. Glória ao Espírito Santo, irmãos. Então o apóstolo Paulo vai nos alertar. Não sabeis vós, irmã Nira, não sabeis vós, pastor J. Abreu, não sabeis vós, diaconisa Malha, não sabeis vós, irmão Vinícius, que os vossos corpos são templo do Espírito Santo. Irmãos, nós somos a casa do Espírito Santo, mas o personagem dessa história, o personagem desta parábola, irmão Luiz, ele aconteceu um fato diferente. Jesus vai dizer que quando o Espírito voltou, trazendo mais 7 espíritos piores do que ele, Jesus vai dizer que ele encontrou a casa, irmãos, com 3 características. E quais são, irmão Gabriel, essas 3 características que Jesus vai contar a respeito daquele homem que teve o espírito imundo expulso? Jesus vai dizer que quando aqueles 8 espíritos novos voltaram, encontraram a casa vazia, varrida e ornamentada. Vamos repetir, irmãos, como foi que eles encontraram aquela casa vazia, varrida e ornamentada? Irmãos,
Irmão Elton, o que é uma casa vazia, irmão Elton? O que é uma casa vazia? Quando é que nós somos casa vazia? Quando é que um novo decidido, ele é uma casa vazia, irmã Giovanni? Ele está vazio da palavra. Ele está vazio da palavra de Deus. Não houve a preocupação, irmãos, de inserir naquela alma a palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós evangelizamos uma pessoa, trazemos para a casa do Senhor, irmão Anderson Júnior, a pessoa aceita Jesus, o espírito imundo bate em retirada, mas nós não trabalhamos aquela alma, nós não estamos em oração por aquela alma, nós não estamos lendo a palavra e ensinando para aquela alma a Escritura Sagrada. Certa vez, o diácono Felipe estava na estrada e o Espírito Santo disse para Felipe: Felipe, entra neste carro. Claro que não era um carro automotivo, era uma carruagem. E o Espírito disse: Felipe, entra nesse carro. Tem uma missão para ti, Felipe, dentro desse carro. E ao entrar no carro, Felipe viu um homem que era primeiro-ministro de uma rainha da Etiópia chamada Candace. E Felipe viu que aquele homem estava lendo o livro, o rolo do profeta Isaías. E ele estava lendo em voz alta, irmãos. E Felipe, ao ouvir a leitura daquele homem, Felipe se aproxima e pergunta para aquele homem, ministro da rainha Candace da Etiópia. Ele faz uma pergunta, irmã Nira, uma pergunta necessária. Ele perguntou: tu entendes o que tu lês? Tu entendes o que tu lês, homem? E aquele homem respondeu aquilo que atravessa a nossa alma, e deve atravessar a alma do crente, deve incomodar a alma do crente. Aquele homem disse: como eu posso entender se não há quem me explique? Irmão, como é que seu vizinho vai entender a palavra se você não explica? Como é que um vizinho vai aceitar Jesus se você não fala e não explica quem é Jesus? Como é que um amigo de trabalho, de escola, de emprego, um parente seu vai aceitar Jesus se não há quem me explique? A pergunta, irmã Francisca, do eunuco, ministro da rainha da Etiópia, foi: como eu posso entender? Como é que eu posso ser salvo se eu não entendo a palavra? E essa pergunta, irmãos, está sendo feita a todas as almas nesta noite, inclusive a minha. O que temos feito pelas almas perdidas? Temos ensinado, mamães, titias, vovós, você tem falado de Jesus para sua parenta, para sua família? Você tem preenchido a casa dela com Jesus? Essa casa tem se enchido de Jesus? É a pergunta, irmãos, que não quer calar nesta noite. Ou nós estamos sendo, irmã Adriana, negligentes dentro da própria casa? Porque nós devemos começar a pregar dentro da própria casa. Jesus, quando estava preparando os discípulos para a despedida dele, ele disse: eu vou, mas não se entristeçam, eu volto. Mas vocês não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. O que Jesus estava dizendo para o discípulo ali, irmã Mônica? Não saia da sua casa ainda, enquanto você não for cheio do Espírito Santo. E ele disse: primeiro preguem em Jerusalém. Primeiro, Jerusalém, irmãs, está se referindo à nossa casa. Primeiro pregue na sua casa, receba o Espírito Santo e pregue primeiro em Jerusalém. Depois que você pregou em Jerusalém, que a sua casa ganhou almas para Jesus, aí você vai para a Judéia. A Judéia é o bairro Luísa Queiroz, irmãos, na nossa realidade desta noite. Aí depois de pregar na Judéia, você vai para Samaria. Samaria é a cidade de Caxias, irmãos. E aí sim, depois de ganhar Caxias para Jesus,
aí você vá para os confins do mundo. Jesus nos ensinou um ensinamento mais do que importante, a sequência do evangelismo. Primeiro a sua casa, depois o seu bairro, depois a cidade, depois os confins da terra. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Jesus por isso, irmãos. Glória pela palavra. Aplaudo a palavra, irmãos. Então, irmãos, quando aqueles 8 espíritos voltaram, encontraram uma casa vazia, sem Jesus no coração das pessoas. As igrejas neopentecostais têm feito isso, expulsam o demônio, fazem o show teatral deles, mas não enchem aquelas almas com Jesus, não sabem nada de Jesus, não sabem o que Jesus fez para salvá-los, porque tais igrejas e tais pessoas estão indo buscar nestas igrejas tudo menos Jesus. Estão indo buscar cura de câncer, estão indo buscar cura de tumor, estão indo em busca de um casamento, estão indo em busca de um emprego, estão indo em busca de um carro novo, estão indo em busca da casa própria, mas não estão indo em busca do dono da bênção. Se diz por aí que eles querem a bênção, irmãos. Eles querem a bênção, mas não querem o abençoador. Isso, glória a Deus. Os demônios disseram para Jesus, na passagem do Gadareno, que temos nós contigo, Jesus. Irmãos, isso é terrível. Nós não queremos compromisso com Jesus. Continuamos a sermos negligentes com Jesus. Continuamos dentro da igreja e não temos compromisso com Jesus. Na hora que a obra precisa, que temos nós contigo, Jesus. Na hora que precisa vir à casa do Senhor, que temos contigo, Jesus. Irmãos, nós estamos continuando a dizer para Jesus que temos nós contigo, Jesus. Agora, quando o Espírito voltou com mais 7, tornando-se 8 espíritos, ele encontrou, irmãos, a casa varrida. Ela estava vazia de Jesus, mas ela estava varrida. Irmãos, irmão Elton, o que o senhor quer dizer nesta noite com casa varrida? Irmãos, muitos quando se convertem, vai achar um irmão para dizer, não vista mais essa roupa curta, coloque uma roupa longa. Outros vão dizer, você mude o seu palavreado, não fale mais palavras imorais, não fale palavras indecentes, palavras inadequadas, mude o seu comportamento, corte o cabelo de uma maneira. Irmãos, eu peço a atenção dos irmãos, se mereço a atenção dos irmãos nesta noite. Mas eu digo isso no nome da palavra, que precisa ser respeitada nesta noite. E então, se busca a mudança apenas dos hábitos, irmã Mônica. Muitos crentes têm cobrado das pessoas a mudança dos hábitos, das palavras, da vestimenta, do comportamento. E a pessoa é varrida, irmãos. A pessoa é varrida do modelo antigo de vida, mas apenas foram varridas. Só foram varridas, mas não receberam Jesus. Não receberam o Espírito Santo, irmãos. Mas Jesus vai continuar dizendo que os espíritos encontraram a casa ornamentada. Irmão, o que é que significa uma casa ornamentada? Crentes, prestem atenção nesta noite. O que é uma casa ornamentada? Parecem com crente, irmãos. A casa ornamentada, você olha e diz, é crente. Tem jeito de crente. Fala como crente. Se veste como crente. Dá glórias a Deus como crente. Dá aleluia como crente. Prega a palavra como crente. Vem nos trabalhos da igreja como crente. Se batiza nas águas como crente. Mas são apenas casas ornamentadas.
Por isso, irmãos, a dificuldade da obra. Por isso, irmãos, a dificuldade da obra de prosperar. Irmãos, se nós, irmãos, eu peço a atenção de vocês nesse momento. A igreja primitiva, num só sermão de Pedro, foram salvos 3.000 pessoas. E Atos vai dizer que no dia seguinte, o número dos homens, apenas dos homens, aumentou para 5.000. Aí eu digo para vocês, será que a igreja moderna está vivendo esse tempo? É uma pergunta, irmãos, que não precisa de resposta, mas eu preciso que a sua mente reflita para saber por que não há crescimento, por que não há conversões a todo dia, a toda pregação, irmãos, porque nós estamos apenas com a casa ornamentada, mas não temos compromisso com a igreja, irmãos, com a obra. Hoje de manhã, irmãos, na escola bíblica dominical, não tinha aqui dentro 10 pessoas, irmãos. Não havia 10 pessoas aqui dentro hoje. E há testemunhas dessa noite para dizer a veracidade do que estou dizendo. Pessoas, irmãs, que estavam em casa, dormindo. Estavam em casa preocupadas com o almoço. Estavam preocupadas com a roupa para lavar. Estavam preocupadas com outras coisas, mas não vieram aprender dentro desta casa. Hoje o ensinamento mais do que especial. Hoje se falou das bodas do Cordeiro, não teve nenhum dos 10 que não saiu daqui abençoado nesta manhã. Irmãos, casas ornamentadas, eu falo isso, irmãos, não para confrontá-los, não para entristecê-los, mas eu falo isso para que os irmãos cumpram o ensinamento de Paulo. Examine-se o homem a si mesmo. Examinemos. Eu preciso me autoexaminar. Você precisa se examinar a si próprio para ver o que está acontecendo. Louvores frios. A maioria dos irmãos que estão louvando estão apenas movendo os lábios. Os lábios não entoam adoração a Deus. Irmãos, quando Jesus ele se encontrou com aquele homem leproso que estava no meio dos 10 que foram curados, Jesus fez uma pergunta tremenda, irmãos, uma pergunta terrível. Jesus perguntou para o que voltou: aonde estão os outros 9 que não vieram adorar a Deus? Irmãos, isso é uma pergunta, irmão Fernando, terrível. Aonde estão os adoradores de Deus? Aonde estão os adoradores que chorem na presença de Deus, que se emocionem na presença de Deus, que se humilhem na presença de Deus? Aonde estão o diácono Josadaque, aqueles crentes? Não se aborreça, irmãos, mas nós estamos falando aqui pelo Espírito Santo. Não sou eu que estou falando. A primeiro atingido nessa pregação sou eu. O primeiro atingido, depois os irmãos, porque o Espírito Santo está buscando verdadeiros adoradores. A palavra vai dizer que Deus busca adoradores, verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Temam a Deus, irmãos. Tremam diante de Deus e tenham relacionamento com Deus. Então, irmãos, ao voltar àquela casa, aqueles 8 demônios piores do que o primeiro, eles encontraram a casa vazia, varrida e ornamentada. E Jesus vai dizer: o estado final daquele homem se tornou pior do que o primeiro. Irmãos, nesta noite, o Espírito Santo está nos ensinando. Um ensinamento maravilhoso, claro, para muitos ofensivo. Para alguns, um ensinamento que poderia ter passado esta noite sem pregá-lo. Mas o Espírito Santo está preocupado com a salvação do crente. Está preocupado com a salvação de crentes que ainda estão se alimentando de leite. Paulo disse: eu queria dar para vocês um alimento mais substancial, mas não dou, eu só dou leite porque vocês são crianças, são meninos da fé.
É o apóstolo Paulo que disse, não fui eu. Ele disse que aquele povo ainda era menino, por isso se alimentava apenas de leitinho, irmão Antônio, leitinho fraco, leitinho ralo, porque se desse uma palavra mais poderosa, iriam se queixar, iriam reclamar. Irmãos, então nesta noite, o Espírito Santo está a nos ensinar que nós precisamos ocupar a casa, ocupar nossas almas, ocupar a alma dos arrependidos, dos que aceitaram a Jesus, para que eles não caiam. Paulo disse mais uma vez, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Alimente-se da palavra. Vou dar um exemplo aqui, irmão. Vou fechar a Bíblia. Essa Bíblia, irmãos, eu encontrei ela aqui dentro do templo. Já tem mais de um ano que essa Bíblia está no meu poder. Essa Bíblia, pastor Flávio, foi esquecida aqui dentro por um irmão. Passamos dias perguntando quem é o proprietário desta Bíblia. Quem é, irmão? E essa Bíblia estava jogada ali naquela estante, desprezada, sem nenhum cuidado. E quem a perdeu jamais a procurou. Porque esse modelo de crente tem a casa vazia, varrida e ornamentada. Não tem nenhum compromisso com o verbo. O verbo é Jesus, irmão Daniel. A palavra é Jesus. Que compromisso há de um crente que esquece a Bíblia dentro do templo e voltou um domingo? Essa Bíblia ficou ali semanas, meses, e hoje eu a usei para trazer o sermão, porque a palavra vai dizer que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada, capaz de dividir juntas e medulas. E ela diz mais, irmãos, não volta vazia. Eu demorei muito tempo, irmãos, para entender por que ela não volta vazia. Sabe por quê, irmãos, que ela não volta vazia? Porque ela volta salvando ou volta condenando. Mas jamais ela volta vazia. Ou condena ou salva. Muitos irão ouvi-las a vida toda e não terão compromisso com Jesus. Quantas pessoas entram nessa casa, saem, voltam, saem, voltam, saem, voltam, porque não tem compromisso com essa palavra, não tem amor por essa palavra. A nossa geração não tem amor pela palavra. São os crentes do tempo atual, a cristandade gospel. Hoje somos crentes gospel. Gospel, quando ouvir essa palavra, pastor, corra. Corra, quando ouvir falar de gospel, corra, porque não são crentes, irmãos. Irmãos, Jesus está convocando os verdadeiros adoradores, para que o reino prospere, para que almas perdidas sejam alcançadas pelo poder dessa palavra. Essa palavra tão desprezada por nós, que é lida, trazida para cá aos domingos, jovens. Domingo traz, mas tem uns que nem sequer a palavra tem. É o maldito celular. É o celular que eles usam para cantar harpa. É o celular que eles usam para ler a palavra. É uma geração chamada de crentes 007. Alguns dos jovens aqui já ouviram falar de 007? Era um agente secreto, que ninguém sabia quem ele é. Há crentes 007. No colégio ninguém sabe que é crente. No emprego ninguém sabe que é crente. Na rua que mora ninguém sabe que é crente. Na faculdade que estuda, ninguém sabe que são crentes. São crentes invisíveis. 007. Improdutivos para o reino. E naquele dia Jesus vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Se nós não queremos, naquele dia, ser classificados com aqueles que irão ser lançados no lago de fogo, acordemos, irmãos. Deixemos que o Espírito Santo, irmão Gabriel, tire de nós as escamas que estão nos cegando de entender a mensagem. Que o Espírito Santo desobstrua os nossos ouvidos, para que nós possamos a entender
o que este livro está a nos ensinar. Irmãos, que nesta noite o Espírito Santo do Senhor abençoe a todos. Uma mensagem pesada, uma mensagem de admoestação, mas o apóstolo Paulo me ensinou e ensinou aos irmãos: Timóteo, prega a palavra, ensina a palavra, admoesta, redargue, ensina em tempo e fora de tempo, nem que vocês não gostem, nem que seja doloroso aos vossos ouvidos, mas temos que pregar a palavra. O apóstolo Paulo também disse, para encerrar, pastor Flávio: ai de mim, se eu não pregar o evangelho, ai de nós, se não ganharmos almas para Jesus, ai de nós, jovens, se não pregarmos a palavra. O ai é um oráculo de maldição. Paulo está dizendo: maldito de mim, se eu não pregar o evangelho. Maldito de mim, se eu não trouxer almas para Jesus. Que essa palavra, irmãos, saia desse templo a nos incomodar durante toda a volta para casa, durante toda a noite. Eu espero que os irmãos tenham insônia nessa noite com esta palavra, mas que os irmãos entendam que ela é necessária para a edificação da igreja. São essas pregações que edificam a igreja, porque elas admoestam, elas cobram de nós a partir do pregador. Eu agradeço nesta noite a Deus o Pai, eu agradeço a Deus o Filho, eu agradeço ao Deus Jesus nesta noite, por essa riquíssima oportunidade que Ele me dá neste momento. Vamos dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, amém, glória a Deus.